O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele sempre trouxe consigo aquela coisa de o incorruptível. Tipo, não cometo corrupção, né? Bom lembrar, quem era chamado de incorruptível era o Maximilien de Robespierre. Não estou fazendo nenhuma comparação, mas ele era chamado de o incorruptível. Bom, mas não é essa questão também que eu quero abordar tanto aqui. E aí, será que o presidente ele é ou não é? Ou será que ele é o incorruptível? De fato, ele jamais poderia cometer alguma corrupção? Não tem nada provado, não tem nenhuma evidência forte de que o nosso presidente tenha cometido algum ato de corrupção. Pelo menos que eu saiba, pelo menos que seja de conhecimento de grande parte da população. Mas uma coisa é clara, ele não abre mão não abre mão ali dos privilégios da classe política e etc e tal. E nesse sentido, é tão nefasto, não vou dizer que é pior, né? Porque corrupção é uma coisa muito ruim, muito grave, mas é tão nefasto quanto a corrupção esse fato de a pessoa gostar ali daquela mordomia fornecida pelo Estado se ele é político. Por que eu digo que é tão nefasto quanto a corrupção e tal? Porque é mais difícil de você combater. Então veja bem, a corrupção é uma coisa que todo mundo é contra, todo mundo quer combater. Então fica fácil, ninguém defende a corrupção, não tem jeito de você defender a corrupção. Mas os privilégios ali, de um jeitinho ou de outro você defende. Tem gente que diz, por exemplo, que se não houver os privilégios, nós não vamos ter os melhores quadros, por exemplo, que pessoas realmente qualificadas poderão ter qualidade de vida melhor fora da política do que dentro dela, então que por isso nós precisamos, e por aí vai. Inclusive defendem a ideia de que tendo ali bons rendimentos, ganhando bem, tendo mordomias, eles ficam mais robustos, vamos usar aqui essa palavra, né? Diante da corrupção, é difícil de aceitar ali uma propina. Será mesmo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, eu vejo assim, para você analisar um político, uma pessoa ali, um presidente, deputado, senador, enfim, qual que é o primeiro critério que você deve usar? Né? Você deve usar o critério técnico, o critério da competência. Essa pessoa é um bom político? Sabe fazer política? Sabe negociar? Sabe administrar? Enfim, tudo isso? Se sabe, eu acho que aí merece seu voto. Você vai perguntar, bom, e a honestidade e a corrupção? Bom, eu não sei como medir a honestidade de uma pessoa e é muito difícil você saber quem é honesto e quem é desonesto. Especialmente se ele não é conhecido seu ali direto. Amigos aí, por exemplo, que você tem aí que você se decepciona, que você pensava que era super honesto e depois não é, né? E por aí vai. Então, eu vejo que é importante, claro, que é a parte técnica. E é importante que nós tenhamos instituições e meios para evitar, para combater a corrupção. É mais importante do que preocupar, nós ficarmos aí todos preocupados, ele é ou não é, vamos escolher aquela coisa toda. Nós temos que escolher tecnicamente, por critérios técnicos. Essa é a questão, certo? Essa é a questão. E aí eu pergunto, o nosso presidente, ele tem a qualificação técnica de um presidente? Ele tem condições políticas para presidir o país? Né? É uma pergunta que eu estou fazendo. Eu não vou responder, não vou dizer, né? Mas é uma pergunta que eu faço. Porque na minha avaliação, e eu queria saber a sua, claro, deixe nos comentários. Na minha avaliação, um presidente, o que ele precisa ter? Ele precisa ser um político, né? Por quê? Porque ele tem que fazer política. Se administra um país com política, vocês concordam comigo? Política externa, política interna, né?
essa coisa toda. É isso aí que tem que ser um político. Eu admiro quem? Eu admiro o Fernando Henrique. Por quê? O Fernando Henrique, ele reuniu ali toda aquela equipe que fez o Plano Real, ele fez uma boa política. O Lula fez uma boa política também ali. O problema do Lula é que o Lula fez muita coisa errada. E nossas instituições para combater a corrupção, os mecanismos de controle que temos não são tão bons. Então isso que faz da nossa política uma política ruim. Nós precisamos de mecanismos de controle da corrupção. Porque se tivermos que confiar realmente nas pessoas, fica muito difícil nós escolhermos, ok? E aí acontece que as pessoas às vezes escolhem por critério apenas da honestidade, deixando de lado o critério da corrupção, deixando de lado o critério técnico. Se ele não é corrupto, já é bom. E aí você coloca e vota e etc e tal. Então seria a mesma coisa que você, para escolher um funcionário, né, vamos trazer para a iniciativa privada, você vai escolher um funcionário para a sua empresa. Aí você tem um funcionário tecnicamente muito bem qualificado e você tem um super honesto. E aí você escolhe qual, né? Então eu penso que a empresa, assim como o país, tem que ter controle, mecanismos de controle para evitar desvio, evitar esse tipo de coisa. E aí você faz a escolha técnica, né? Penso que assim é mais interessante, penso que assim é melhor. Não que eu seja a favor da corrupção, pelo amor de Deus. Alguém vai ver esse vídeo aqui e já vai falar, não, você tá... Não, não é nada disso. É que eu vejo que assim, dessa maneira, fica mais fácil de nós votarmos e escolher de forma técnica os nossos políticos, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.